Fontes na Igreja. Cadernos 43, em 11 de dezembro de 1943. No mesmo dia 11 de dezembro. Este capítulo é a finalização do ditado anterior de 11 de dezembro. Ele fala da força centrípeta, que é a que mantém uma massa em movimento giratório ao redor de um eixo, inclusive nas órbitas dos planetas e satélites, mas também microscopicamente nas órbitas de elétrons dos átomos de qualquer material. Jesus diz a todos: quando o Criador criou a Terra, ele a tirou do nada, agregando o gás do éter, já criado e tornado firmamento, em uma massa que, girando, se solidificou como uma revolução meteórica que cada vez mais crescia em torno de um núcleo primitivo. Também a vossa negação, chamo negação a ciência que quer dar explicações negando Deus, ela admite a força centrípeta, a que permite a um corpo rotear sem perder as suas partes, mas ao contrário, atraindo todas as partes para o seu centro. Vós tendes as máquinas que, apesar de grandiosas, repetem de maneira microscópica a potência centrípeta criada por Deus para criar os mundos e os manter obrigados a rodar em torno do Sol, um eixo fixo, sem precipitar para fora das rotas celestes por elas assinaladas, afetando a ordem criativa e causando cataclismas de uma destruição incalculável. A Terra, quando foi se formando no seu curso de projétil nebuloso, foi se solidificando ao atravessar os espaços e, forçosamente, teve que raptar neles emanações e elementos provenientes de outras fontes, que ficaram encerradas no interior dela, sob a forma de fogos vulcânicos, enxofre, águas e diferentes minerais. Esses materiais afloram à superfície, testemunhando a sua existência e os mistérios da Terra, um planeta criado do nada por Deus, meu Pai, que com toda a vossa ciência não conseguem explicar com exata verdade. Quantas forças boas vós ainda ignorais, vós que sois mestres em descobrir e utilizar as forças do mal. Estas últimas vós pedis ao mal, e ele vos ensina para fazer de vós seus torturados e torturadores de vossos semelhantes em meu nome e a seu serviço. Mas vós não pedis ao bem as forças boas, que ele paternalmente vos ensinaria, como ensinou aos primeiros homens, embora culpados e condenados por ele, os meios e os modos de usá-los para a sua existência terrena. Existem fontes benéficas e sucos saudáveis que vós ainda ignorais e que vos seria muito útil conhecer. E não é só isso. Existem algumas fontes que vós conheceis, mas que não quereis usar, preferindo outras, verdadeiras drogas do inferno, que vos destroem a alma e o corpo. Por acaso cessam de existir essas fontes, onde se encontram dissolvidos sais extraídos dos minerais encerrados no seio de vosso planeta, e que emergem das camadas e veios do solo até a superfície, gelados ou ferventes, insípidos, incolores, inodoros ou com sabor, cor, cheiro sensível aos vossos sentidos? Não. Elas, as fontes, continuam a se criar, como o sangue de seu corpo no interior da terra, por um processo de assimilação e de transformação contínua, como aquela do alimento que no vosso estômago se faz sangue, nutrindo os tecidos e as medulas, os órgãos e as células, que depois são produtoras do sangue. Elas continuam a brotar, assim como o suor continua a aparecer através dos tecidos. Elas obedecem. Se isso deixasse de acontecer, haveria explosões terrestres e a terra, como uma caldeira sem aberturas, explodiria, os causando a morte. Jesus diz a Maria Valtorta:
Maria, eu quero que tu sejas como uma dessas fontes. Sou eu que te nutro por um processo de assimilação comigo que a minha bondade quis. Mas tu, sem te preocupares se os doentes do espírito vêm ou não beber o que delas brota de ti, que é a minha palavra, deves continuar a tua missão de fonte, que se enche e se deixa sugar, ou se não for sugada por aqueles a quem é particularmente oferecida, e por aqueles que mais deveria ser sugada, porque não é considerada saudável e santa, transborda tu, pois aqueles que casualmente entram em contato com ela se beneficiam dela. Eu alimentarei sempre em ti a fonte da minha palavra. Basta-me que tu me des amor, humildade, vontade e espírito de sacrifício. E se tens o amor, já tens tudo, porque este é o gerador de toda virtude. Quem ama é humilde para com o amado, no qual vê toda a perfeição. Quem ama está disposto a contentar o amado. Quem ama não sente repugnância ao sacrifício, se esse sacrifício pode ser útil ao amado. Isso vale também para os amores humanos. Ele centuplica quando o amor é sobre-humano. E tu, que já conheces o fruto da humildade e do sacrifício, dois poderosos ímãs que me atraem com todos os meus dons sobrenaturais, aumenta tu a humildade e o sacrifício até ao aniquilamento e até ao delírio. Viva as vítimas, que são as que deliram pelo divino amor, as arrebatadas nele, aos vencedores do mundo, colocados sob seus pés, e aos conquistadores de Deus, de Cristo, vítima suprema.